Hoje é dia 10 de junho de 2023 e este é um episódio especial do podcast do Ubuntu Portugal, que é trazido por vós pela Bernel, que nos ofereceu as pilhas. É verdade, pilhas Duracell, a oferta da Bernel. Hoje o patrocínio deste episódio. Nós estamos, este episódio é especial porque estamos no MIL, no Maker in Little Lisbon, para um evento do Centro Linux dedicado ao Home Assistant, e estamos aqui com uma data de membros da comunidade e vamos falar um bocadinho com eles para conhecer um bocadinho deles e da experiência deles com o Home Assistant. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, dizer que estão pelo menos 150 pessoas nesta sala. Nós tivemos que deixar algumas pessoas lá de fora que estão a acompanhar cerca de 4 num mil ecrã externo. Exatamente, ali no Campo Mártires da Pátria. Montes de turistas, muitos deles não falam português, portanto eles estão a olhar para nós, não fazem ideia do que é que estamos a dizer, só dizem que sim, com a cabeça. E hoje é dia das comunidades, portanto, em homenagem às comunidades, vamos ter a comunidade do Home Assistant. Metade das pessoas aqui já tem experiência com o Home Assistant, a outra metade, sensivelmente, não tem experiência, mas quer aprender. Tu estás a começar a experimentar Home Assistant, é verdade, mas já tens alguns conhecimentos de base de tecnologias que te permitem avançar rapidamente. Mais ou há menos. uma pessoa que é muito experiente com o Home Assistant, que foi quem me introduziu nesse universo, vamos dizer, que é o Tiago, que não está cá hoje. É um baldas. É um baldas. É verdade. Fica o recado. Pronto, mais coisas. Eu estou um bocado no meio. Já sei umas coisitas poucas, mas sei muito pouco para aquilo que precisava de saber. Portanto, a minha esperança é que as pessoas com mais experiência me ensinem e esclareçam dúvidas para eu resolver problemas e no fundo vamos ajudar-nos todos uns aos outros, não é? Nessa a ideia. caminhada. Essa é a ideia. A ideia foi não ser um evento muito estruturado, mas ser um evento em que as pessoas podem, de uma forma muito dinâmica, criar conversas e partilhar experiências, experimentar. Eu trouxe aqui alguns Raspberry Pi. Um deles tem já uma instalação, não sei qual deles, tenho de ver. Trouxe também aqui 3 Home Assistant Sky Connect, são uns dongles do Home Assistant que facilitam a integração do Home Assistant com os múltiplos protocolos que podem ser utilizados com o Home Assistant, como o Matter, como o Zigbee e adiante. E trouxe também uns sensores para o pessoal experimentar. Quem nunca experimentou, quem não tem nenhum, tem a oportunidade. Este é um sensor de umidade e temperatura, este é um de vibrações. E este é outro de umidade e temperatura. E este é um sensor de porta. Quem quiser experimentar, quem nunca teve essa oportunidade, é uma oportunidade de instalar e de experimentar. Fazer aqui umas brincadeiras. Tu trouxeste também alguma coisa, não foi? Sim, eu trouxe a minha caixa negra, que é a minha caixa de não equipamento. batas na mesa. E, esqueci-me que não posso bater na mesa. E a minha caixa negra tem coisas muito interessantes, nomeadamente... E tenebrosas. Por exemplo, um adaptador USB para flashar circuitos de Zigbee Mini da Sonoff, um sensor de movimento da Sonoff, um sensor de umidade e temperatura da Sonoff com folha artesanal de alumínio autocolante. Ok. Explica lá isso. Normalmente isso põe-se na cabeça para evitar que... Para os extraterrestres. E um sensor de porta, de abertura de porta da Sonoff, semelhante àquele que mostraste no outro episódio do podcast. Isto é a tralha que eu tenho lá em casa. Porquê? Aliás, e qual é este? Exatamente. Os meus favoritos são estes da Sonoff por uma razão muito simples. São os mais baratos. E tenho também uma tomada esperta que funcionou durante 24 horas e depois deixou de funcionar. E portanto a minha esperança é que alguém me ajudasse a perceber porquê. E ainda um cabo, tenho o meu emissor receptor também da Sonoff com a antena, portanto é esta coisinha com a caixa com o difusor de alumínio, a antenazinha. Este é para aí o segundo que eu tenho. Funciona relativamente bem, mas a distância é um bocado chata porque depois não apanha o sinal dos sensores. Tenho ainda... Isto porque tu vives numa mansão, claramente. Porque eu vivo numa mansão porque eu sou um aristocrata falido. As pessoas acham que eu estou a brincar quando digo isto, mas não. Tenho ainda Ups! Pronto, mais uma que deixa de funcionar.
Tenho ainda um chapéuzinho com 2 microfones estéreo da... Como é que chama aquela marca? Seed Studio? Sim, Seed Studio. Que eu tentei fazer funcionar com Mycroft, com Mycroft, mas não foi lá de nenhum porque a última versão de Mycroft não é compatível com isto. Depois eu tinha que andar a mexer no kernel e não sei o quê, e eu pensei, não. Mas tenho esperança que isto ainda sirva para um assistente de voz da Home Assistant. Portanto, veremos. Eu trouxe isto só para um bocado mais para mostrar. Aliás, não sei se vamos ter tempo de essa trabalhar nisto. é uma das áreas que tem estado em evolução bastante no Home Assistant. Sim. Entretanto, o Home Assistant agora tem uma nova versão de assistente de voz que já não me lembro qual é que era. Willow. Sim, Willow. Que eu quero experimentar. Sim, também. Eu não sei se mas não alguém tenho aqui hardware já para usou isso. Nada? Quantos de vocês é que têm experiência com assistentes de voz em geral? Ou já tentaram configurar? 2, 3, ok. Quais pouca gente. especificamente? Google e Alexa. Ok. Acho que configurar o Raspberry Pi para ter voice assistant. Ok. Pronto, esse era o meu grande projeto, era ter um assistente de voz ligado ao Home Assistant que me permitisse consultar informações na internet com voz sintetizada localmente, prefiro, por questões de privacidade e porque citando o Linus Torvalds, Google e Amazon, mas eu queria sobretudo pôr isso a funcionar, vai levar algum tempo. Eu queria perguntar uma coisa, alguém aqui fuma? Pronto, também trouxe o Raspberry Pi com a minha instalação de Home Assistant, Raspberry Pi 3 com este difusor dissipador de calor que permite ter dissipação passiva sem fazer barulho e sem consumir mais, e cabe tudo, para quem não está a ver, para quem está só a ouvir o áudio, cabe numa caixa de maço de tabaco. Pronto. Uma lata. Uma lata neste caso. Isto é Lucky Strike. Pronto, fica a publicidade. Agora é que nós vamos mesmo sair Vamos ser banidos da base de dados da Apple. E trouxe ainda caixas de pastilhas daquelas de mentol. O que é isto? Isto são gaiolas de Faraday para guardar coisas sensíveis, nomeadamente cartões e pens e isso tudo. É isso. Diz-me uma coisa, tu estás a usar há quanto tempo? O quê? Já perdi a conta há quanto tempo é que estás a usar o Home Assistant? Já é algum, não é? Boa pergunta, não me recordo exatamente quando é que eu comecei a fazer isso, mas foi depois da minha mudança de casa, que foi em janeiro. Ok, então Portanto, cerca de 6 meses, pá. Para aí. Ok. Foi pouco depois. A mudança de casa foi em janeiro, eu andava com a cabeça em água a fazer obras e pintar paredes e essas coisas todas. E de facto, sim, foi depois disso. Portanto, fevereiro talvez, sim, por aí, fevereiro em diante. Mas é uma coisa muito modesta. Tudo que eu fiz até agora foi só fazer uma instalação de uma Assistant no Raspberry Pi, à unha, captar os sensores, montar sensores passivos. Até agora só estão a captar informação de umidade, temperatura e movimento. Tenho um sensor de porta num armário onde eu por acaso guardo as minhas eletrónicas, mas está sempre a perder o contacto, portanto desisti, está lá colado e pronto. E este coisinho, que é o transmissor que se liga ao Raspberry Pi. Neste caso, em casa tenho um cabo USB para afastá-lo do Raspberry Pi. Sim, e para tentar afastá-lo do modem do router onde eu tenho o circuito Wi-Fi, porque neste momento eu tenho um problema que eu não sei como resolver e é uma coisa que eu gostava também de discutir ao longo do dia. É recomendável que a instalação do Home Assistant se faça por cabo RJ45 Ethernet, portanto um cabo uma ligação por cabo. Não é recomendável ligar o Raspberry Pi onde tens a instalação do Home Assistant por Wi-Fi. Há uma série de instabilidades e interferências que são de evitar, mas neste momento eu não consigo ligar aquilo por Wi-Fi. Porque não sei fazê-lo. 2, preciso ligar aquilo por cabo, e para ligar por cabo eu tenho que pôr o meu Raspberry Pi praticamente ao lado do router, o que me leva a ter uma série de problemas de emissão-recepção do sinal por causa das interferências, porque o meu router é da Mel. Podemos dizer mal da Mel? Eu acho que nós temos liberdade para dizer mal da Mel. Pronto. O meu router é da Mel e antigamente os routers da Mel permitiam-me separar a rede 2.4 da rede de 5 GHz. Mas eles fizeram uma atualização qualquer, dizendo, olha, sabes o que era giro? Era nós não deixarmos os utilizadores separarem as duas frequências. Então fizeram assim.
Tenho que telefonar para eles para me permitirem fazer isso, porque antigamente ias ao router e mudavas, agora não podes. Tens de telefonar para eles e estar meia hora ao telefone. E depois falas com alguém que vai olhar para ti e dizer assim, o que é um router? E pronto, não dá. Pronto, tenho isso tudo para resolver. Resultado, ou eu passo cabos dentro da parede, e não sei se tenho coragem para estar a fazer isso, ou arranjo maneira de ligar o Home Assistant por Wi-Fi. A questão é como fazê-lo. E idealmente eu gostava de fazer isso através da rede 5 GHz para evitar interferências com a rede 2.4, que é o que usam os sensores. Portanto, eu suponho que alguns no Home Assistant há de haver o ficheiro WPA Supplicant. Ok, tu não vais querer fazer isso. Mas não faço ideia, só estou aqui a inventar. Não, eu acho que tu não vais querer fazer isso. Pronto. Eu uso há cerca de menos de uma semana, terça-feira à noite. Eu segui um caminho diferente. Eu comprei um Home Assistant Yellow e comprei uns sensores também. Os sensores já lá tinha. A instalação foi bastante simples. Eles têm lá um guia no site e foi simplesmente seguir os passos. E a única coisa que eu me esqueci inicialmente foi que eu tinha que ter uma rede com DHCP. Que eu não tinha. E então tive que ligar ao fim de um bocadinho. Lembrei-me. Isto deve estar à espera da configuração de rede para terminar a instalação. Então fui ligar ao router do operador, que aí tenho o DHCP, e depois a instalação correu rapidamente. E configurei o Wi-Fi logo. Depois desativei, mas depois configurei, foi bastante rápido. Estás ligado por Wi-Fi no teu Home Assistant? Sim. Mas tu tens aquele sistema de Home Assistant para os meninos ricos, não é? Que é uma caixa. Sim, mas que o software já está feito. Mas o software é o mesmo. O software não estava instalado. Tive que baixar. Mas não tem piada. Quer dizer, já funciona logo. O que é isto? Sei, o processo não deve ser muito diferente, porque o software é o mesmo. A diferença deve estar na forma como tu metes o software instalado. Eu flashei uma pen USB e depois arranquei e ele automaticamente coloca o software na memória interna do Raspberry Pi, que era um Compute Model 4, e depois daí passei para o NVMe, que é um bocadinho maior que aquilo. Mas sim, foi à tab de configuração de rede, procurei a rede, o Wi-Fi, e ela encontrou, pus a password e ficou a funcionar. E em que frequência é que isso está ligado? Na que tiver. Não faço ideia. A interface não dá muitos detalhes. E eu não fui ver porque eu normalmente não uso Wi-Fi, só queria saber se aquilo funcionava. Ligou, funcionou. Configurei para a minha rede privada e depois ficou só com a Ethernet. E como é que fizeste a configuração, já agora? Porque isso eu estou curioso, porque eu ainda não tive tempo de pegar nisso. Fui ao menu de sistema e está lá uma opção para configurar a rede. Como assim? Do Home Assistant. Dashboard do Home Assistant. A configuração do Wi-Fi é como eu vos disse. Por exemplo, vai-se tentar utilizar o Raspberry Pi Zero. O Raspberry Pi Zero, como sabem, para quem não sabe, me informo agora, não tem uma porta Ethernet. Só funciona com Wi-Fi. Portanto, há 2 ou 3 versões do Raspberry Pi que só funcionam com Wi-Fi. E, portanto, até na própria configuração do sistema do Raspberry OS, né, também há que configurar sempre um ficheiro separadamente o Wi-Fi para termos acesso por SSH depois de fazer o primeiro boot. Portanto, e aqui era a mesma questão que eu coloquei ao Flávio. Quando ele chegou, eu disse, olha, eu tenho aqui Raspberry Pi A+, que não tem porta de rede, portanto nós temos que encontrar, eu não sei como é que se faz, para configurar esse Home Assistant para aceder, no primeiro boot, para aceder logo à nossa rede. E, portanto, foi curioso até porque essas questões todas são muito engraçadas, porque nós estamos sempre a partilhar informação, e o Flávio, eu disse para ele assim, porque o Flávio ele já estava a me dar outro caminho, e em relação a fazer a imagem, a fazer a imagem ou seja, fazer o SD de arranque, né, fazer o OS para o Home Assistant, e ele estava aí por outro caminho. Eu disse, não, mas aqui, porque como vocês sabem, a Raspberry Foundation tem o seu próprio
burner, que é o Raspberry Pi, não sei como é que chama. OS. Não, eu sei, não, mas eu digo o burner, o software, sim. o software Imager. para... É o Imager. Imager, exatamente. O Raspberry Pi Imager. E dentro, muita gente não sabe, mas está lá, o Home Assistant está lá dentro, está lá nele também. Ou seja, tu consegue selecionar o OS que queres, vais lá e ele vai buscar, obviamente, a última versão. Não está lá, está lá um menu para tu aceder diretamente à última versão. Ou seja, há lá não só o próprio Raspberry Pi OS, mas todas as outras, muitas outras utilizações do Raspberry Pi estão lá. E uma delas é o Home Assistant. E, portanto, mas curiosamente tem uma coisa engraçada, porque só para terminar, quando se usa esse Raspberry Pi Imager, quando se vai fazer a imagem para Raspberry Pi OS normal, existe uma caixinha de configuração que nós podemos configurar pré-configurar a nossa rede Wi-Fi. Sim. Okay? Antes, para tu não precisar de mexer em ficheiro nenhum, ou seja, quando vais trabalhar com o Raspberry Pi 0, aproveitas essa funcionalidade que tu consegues dizer no Imager, ok, podes mudar o hostname, podes dizer logo qual é a Wi-Fi, qual é a tua rede, qual a rede que vais utilizar, essa coisa toda, e quando a imagem é queimada, já vai lá tudo, já fica logo tudo pronto. No primeiro boot já funciona logo tudo. Mas, curiosamente, quando tu selecionas o OS do Home Assistant, essa feature não está lá, essa opção não está lá. Sai a rodinha aquela rodinha não aparece lá. Aquela engrenagenzinha que é o icon para a configuração. O que eu acho que deviam conversar, ou seja, o pessoal do Home Assistant devia conversar com o pessoal que desenvolveu o Raspberry Imager para colocar essa opção lá, porque realmente é muito chato. Nós queremos instalar qualquer sistema no Raspberry Pi quando não tem quando não tem a conexão de rede Ethernet, porque ficas pendurado, né? Hoje, inclusive, antes do Flávio chegar, eu já estava a ver vídeos no YouTube, já tinha lá um indiano lá. Não, agora tu tens que fazer uma pasta que se chama config, dentro da pasta config, uma outra network, dentro da pasta network, colocas lá um my network, e aí tu configuras a tua Wi-Fi. Pronto, é uma trabalheira danada, mas pelo que eu percebi... Curiosamente ele tinha razão. Era assim. Ok, então é assim que se faz, mas o Flávio inventou uma forma de fazer isso por USB. Já tinha feito isso com o SSH no primeiro boot. Vai na pen, O Authorized Keys também é lead da pen, mas aqui é ler um ficheiro chamado My Network, de uma pasta network, numa pen USB que tem que ter a label config. Isso está tudo num post refundido da community. Está tudo na net, é isso? Está tudo na net. Mas se calhar é melhor depois aqui na parte da tarde, a primeira coisa a se mostrar, para quem eu acho que é importante, mesmo porque essa questão, pronto, eu sei que os coders, não só coders, eu também conheço muitos artistas que são coders, artistas, mas que falam em Wi-Fi já ficam logo todos assustados. Essa merda não vai, desculpa, isto não vai funcionar, vai dar bronca. Portanto, não usam Wi-Fi. Os coders não gostam de Wi-Fi, lógico que tem as suas razões. Mas pronto, eu acho que dá sempre jeito ter estas dicas. Eu acabei de me dar conta que hoje não estamos ao vivo no YouTube e portanto podemos dizer palavrões à vontade, que o Alex depois põe um bip por cima. Pronto, aí é possível, é sim. O no YouTube é mais difícil, é tecnicamente possível, mas dá muito trabalho. Phonics Camandro. Alex. O Alex já está a revirar os olhos. Ok. Pois, esse tem sido o meu principal problema com o Raspberry, com o Home Assistant. Às vezes é que há soluções que são trazidas por determinadas pessoas, que tu apanhas aquilo ali nos fóruns, mas às vezes aquilo pode estar disperso e depois andas a pesquisar, vais ter um fórum. Por acaso geralmente há aqueles fóruns em que vai uma pessoa fazer uma pergunta que tu também tens. Pessoal, como é que eu faço isto? Ninguém responde. E depois, ok, back sem saída. Depois, geralmente respondem, tens a resposta a essa pergunta neste post. Clicas no post. Esta página não existe. Sim. E depois o ChatGPT dá-te uma resposta completamente inventada com coisas que não têm nada a ver.
e tu cheio de confiança. Que é mais ou menos como eu faço o podcast. E depois tenho o Diogo às costas a dizer-me assim: não é bem assim, isso não está correto. Não, também não exageras, acho que estás a exagerar um bocadinho. Ok, então se calhar começávamos que horas são? Ainda temos boa ideia. Olha, então, ao que eu sei, o Pedro esteve a preparar umas coisas para nos mostrar, mais ou menos. Eu sei que o João teve também. Aliás, o João não, agora esqueci-me do nome dele. Pensa bem, sou péssimo com isso. Mas sim, vamos ter uma apresentação focada na área da energia e do consumo elétrico, como o Home Assistant pode ser utilizado para diminuir o consumo elétrico e ter eficácia e eficiência melhor nessa área. Essa pessoa ainda não chegou, só chega depois do almoço. Estava para ver o Carrondo fazer uma apresentação sobre também como integrar workflows de JIT para fazer a gestão das configurações do Home Assistant, mas como ele se baldou, não vão ter que o encontrar alguns na rua e dar-lhe uma sova. E de resto vamos aproveitar para explorar as instalações, os vários métodos de instalação, configuração de sensores. E espero que o pessoal que já com mais experiência tenha a oportunidade também de mostrar-nos as funcionalidades mais avançadas do Home Assistant. Sim. Porque porque como é muito personalizável, é giro também. A mim interessa-me ver que opções é que as pessoas tomaram em relação à maneira até como gerem os seus aparelhos, como é que organizam os painéis com informação, etc. Porque os meus painéis, aquilo é uma salada, aquilo é uma confusão, porque eu ainda estou a experimentar. Sabes quando tu abres o frigorífico e tens não sei quantas coisas para cozinhar e depois pensas assim, vou cozinhar qualquer coisa original. Mas eu não tenho a panela, porque podes. Não, mas tens o frigorífico cheio e olhas para lá e dizes, não tenho nada. Não, isso é o armário de roupa. Sim, mas se és com o armário da roupa, sim. Eu lembro-me que nos anos 90, quando eu comecei a usar computadores na escola, nós tínhamos aquelas impressoras de agulhas e invariavelmente o pessoal escolar, os professores de TIC, que na altura eram muito rudimentares, que não são hoje. Os professores de TIC tinham a mania de imprimir cartazes a anunciar eventos com 10 tipos de letra diferentes. Porquê? Porque podiam. Porque era novidade. Aí aquelas figuras, como é que aquilo se chama? Os emojis? Word art e aquelas coisas todas. Sim. E eu acho que no painel do Home Assistant eu sofro do mesmo mal, que é tenho uma coisa para indicar isto, puma, meto. Tenho meto. E depois aquilo é uma salada. E tu queres ter uma leitura limpa dos dados que tu estás a captar, das funcionalidades, e de repente andas ali acima e para baixo. Portanto, é uma coisa que também me interessava ver. Que opções é que vocês fizeram em relação à organização do vosso Home Assistant? Posso fazer só apenas uma pedido, request? Sim. Assim, discos pedidos, aceitamos. É um bocado por aí. A minha questão é muito simples. Eu ainda nem sequer tenho dúvidas. Ou seja, eu estou numa fase em que preciso saber mais alguma coisa para conseguir ter dúvidas. Questões de o que é que eu devo fazer, ou seja, ainda me falta demasiado. Não sei se há a hipótese de termos alguma coisa tipo Home Assistant for really dummies. Como eu, porque eu comecei a comprar sensores, mas eu não faço bem ideia do que é que eu quero fazer. Eu comprei uns que me pareceram mais básicos. Por exemplo, lá em casa chatei-me com o medo de haver inundações em casa, ou com o medo de haver fugas de gás e coisas desse tipo. Também gostamos de saber que temperatura é que está. Somos um bocado obcecados com temperatura e com umidade. Portanto, comprei sensores a pensar nisso. Mas ainda não faço ideia do que é que eu vou fazer com isso. Eu vou querer fazer automações com isso. Mas não faço ideia quais, portanto... Como eu sou pobre, fiz ao contrário, que é, comecei por pensar, o que é que eu preciso? E o que eu preciso desde que mudei de casa, sobretudo tenho um sótão e estou a planear fazer o isolamento térmico do sótão, preciso de captar informação, dados estatísticos relevantes ao longo de um ano. É o que eu quero fazer, captar dados estatísticos das duas divisões da casa, da parte de baixo e do sótão, com sensores de umidade e temperatura, para guardar os dados todos das variações sazonais de umidade e temperatura e das variações diárias de umidade e temperatura. E já estou a fazer isso. Se os sensores funcionassem como deve ser.
Mas isso foi como eu comecei. Quero saber dados estatísticos sobre que temperatura é que faz aqui e qual é a variação diária. E curiosamente cheguei a dados muito interessantes. Por exemplo, descobri que a primeira divisão da casa que aquece mais ao longo do dia é a cozinha. Eu pensei que fosse o sótão, porque o telhado está lá em cima e não tem isolamento. E eu pensei, o telhado vai aquecer muito, tenho que me concentrar no telhado. Eu descobri que vou ter que me concentrar na gestão térmica da cozinha em primeiro lugar, porque é a divisão da casa que aquece mais rapidamente, mais cedo e cuja temperatura mais alta perdura mais ao longo do dia, por exemplo. É esse tipo de coisas que tu podes fazer. Já vos disse que eu falo muito, toca falar mais um bocadinho. Não, é só porque há aqui eu acho que aqui também uma informação importante, porque assim, o que eu sinto, né, nesse tipo de eventos, nesse tipo de atividades, é que muitas vezes realmente falta aquilo que informação suficiente para saber introdutória, talvez, e tentar perceber funcionalidades, e tentar perceber outras áreas que estão tão próximas e tão ligadas ao Smart Things ou IoTs, essa coisa toda, e que muitas vezes são esquecidas, mas que são muito importantes porque elas são fundamentais na base do conhecimento da funcionalidade dessas coisas todas. Então eu gostaria rapidamente de fazer aqui um inquérito para tentar perceber aqui, porque o que acontece é que eu olho para a audiência e percebo que a audiência é majoritariamente ligada à programação. Eu estou certo ou estou errado? Quem é que diz não? Então estou errado, mas pronto. Toda a gente então tem a ideia aqui do qual é a diferença de um sensor analógico para um sensor digital. Sim? Ninguém tem dúvidas a esse respeito? Não faço ideia. Não faz ideia. Pronto, pelo menos um, não é? Então vamos lá esclarecer. Portanto, em relação, eu posso esclarecer rapidamente assim, tentar de uma forma muito prática. Tudo que é digital, como sabe, nós estamos a falar do mundo digital, nós estamos a falar de bits, né? Que só tem dois estados, certo? Ou é 0 ou é 1. E, portanto, um sensor analógico só te vai dar dois estados, só vai te dar o ligado ou desligado. Digital, certo? Os sensores analógicos, eles vão te dar a gama completa, ou seja, um sensor de luz, não é? Um sensor de luz pode ser uma resistência, uma resistência de luz, uma resistência sensível à luz, que vai te dar um valor que vai ser um valor, um scope, né? Um valor de 0, completamente apagado, um bocadinho aceso, um bocadinho mais ou menos, ou seja, tudo que está, pode pensar assim também, que no mundo real, basicamente é tudo analógico, certo? Nós já temos essa ideia, certa, concebida, certo? Ou seja, a luz do sol, a luz, como nós a vemos, ela vai do escuro ao claro, mas nós vemos o gradiente todo, né? Entre a luz, temperatura é a mesma coisa, certo? Portanto, um sensor de temperatura é um sensor analógico, ele vai te dar uma escala de temperatura, certo? Quando eles colocam ali o sensor de abrir portas, na verdade aquilo ali é um ímã, e um switch que quando tu aproximas o ímã, o switch faz on, off. Só isso. Portanto, é um sensor que vai te dizer se a porta está aberta ou fechada. Mas, na verdade, tu podes colocar um potenciômetro numa porta. Potenciômetro é uma resistência variável. Podes colocar um potenciômetro numa porta para saber se a porta está entreaberta. Certo? Porque ele já é uma coisa rotativa. Vai te dar o valor até onde a porta está fechada, ou se ela está completamente fechada, se ela está completamente aberta, ou se ela está a meio, certo? Portanto, são informações, até por exemplo, a nível dos stores. Os stores eu não sei porque depois ainda tem uma outra questão que é importante, né? Nós estamos a falar aqui de, em inglês ou em português, transdutores. Transdutores é a família é a família dos devices, vamos dizer assim, que está dividida em duas coisas. Os transdutores são sensores ou atuadores, certo? Tanto os sensores têm sensores analógicos digitais, como os atuadores também têm analógicos e digitais, vamos dizer assim. Porque existem atuadores que tu podes intervir nesse atuador de uma forma, entre aspas, analógica, dizendo para ele, olha, eu quero que tu vá com um motor, quero que ele esteja
parado, andar devagarinho, andar mais rápido, e depois tem outras formas de dizer para um atuador, que é ele está ligado a 100% ou ele está ligado a 0%, ligado ou desligado, como uma luz, né? Ou seja, uma luz, um transdutor, nesse caso da parte dos atuadores, tu podes tratá-los como analógicos ou digitais. Os sensores, eles existem ou são analógicos ou são digitais, puro e duro. E o que se passa é que esse tipo de informação é muito importante muitas vezes, porque o que acontece para quem vai começar a utilizar esse tipo de plataformas, se não tiver bem encaixada essa situação, vai tentar ligar um sensor digital num input, ou seja, parametrização analógica, né? E não vai funcionar. Como nos Arduinos, exato. E não vai funcionar como esperado, não é? Ou seja, tu estás a colocar é como se colocasse um on-off, né? Um switch on-off num sensor de temperatura, né? Ele vai dar só a mínima temperatura e a máxima, não vai te dar mais nada. Portanto, só essa introdução que eu queria dar, que eu acho importante para que toda a gente fique na mesma página, informado. Eu também gostava de saber, porque muitas vezes, como eu vos disse, nós damos aqui muitas atividades, inclusive introdutórias nessa área, e muitas vezes até existe, e foi bom tu teres dito, porque são poucos os que têm a coragem, não, peraí, eu não percebo nada disso, né? Eu sei, eu sou um coder, não sei o quê, mas depois chega nessa... E é normal, não é? Isso é uma coisa mais normal do mundo, né? Dizer, não, eu sei, sou um super coder, mas chega nessa área não tenho conhecimento, então nada como ser partilhado e nada como ser pronto, toda a gente colocar toda a gente na mesma página. Força. Desculpa. Tomar tanto tempo. Claro. Aqui uma questão também para quem está a ouvir o podcast e não sabe muito sobre o Home Assistant, acho que é interessante. Quando se vai comprar sensores para o Home Assistant, que cuidados é que uma pessoa deve ter? Que vendors é que deve procurar? E que protocolos é que são standard e que funcionam com o Home Assistant? E depois também tenho outra questão, que é, nós temos falado de sensores, no Home Assistant também é possível entregar câmaras, por exemplo? Pronto, estas duas questões. Só um parênteses, isto tem sido a minha luta também, eu imagino a do Diogo, porque faz muita confusão andar à procura de sensores e selecionar aqueles que são os melhores, isso tudo, porque depois há vários protocolos para ligar os sensores todos e francamente eu não conheço metade deles. Tu apanhas referências, por exemplo, a MQTT, apanhas referências a ZHA e depois qual é que era o outro? O Matter, sim. Isso. E eu não sei dizer qual é a diferença entre os três e nem como é que é de gerir. E então, por exemplo, às vezes vou à procura de um sensor específico e penso assim, mas isto é compatível com a instalação que eu tenho? É compatível com o protocolo que eu uso? Tens que andar a ler a documentação toda? E eu imagino que a comunidade do Home Assistant está a ter alguns uma lista de sensores compatíveis com este ou aquele protocolo, as vantagens deste ou daquele protocolo, mas é muita documentação. Então, para uma pessoa que quer uma coisa que funcione assim de repente, etc., ainda dá algum trabalho. A utilização e a facilidade do Home Assistant tem a ver justamente com isso, né? Aquilo que eles chamam de integração. Corrija-me, Flávio, se faz favor. Eu acho que o Flávio vai ter muito o que falar aqui hoje, porque pelo que eu percebi ele é o expert da matéria aqui dentro. Ainda não falou nada, mas por favor não se intimide, que é, pelo que eu percebi, a grande vantagem do Home Assistant é justamente essa. Nós não precisamos de perceber muito quais são os protocolos que são utilizados e quais são... porque o que é chamado lá dentro de integração justamente faz esse papel, que é, ok, mesmo que tu uses todos os protocolos que são disponíveis, aquilo vai fazer a gestão dos protocolos, porque mesmo eu posso, pelo que eu percebi, e corrija-me se eu estiver errado, eu posso misturar os protocolos, ou seja, isso nunca vai me impedir de usar um sensor com um protocolo e outro com outro, ou melhor, usar o sensor de um protocolo com o atuador de outro protocolo. Eles vão falar lá dentro, porque isso é que é o core da coisa, né? Ou seja, o Home Assistant tem tudo a ver com isso. Eles estão a criar uma plataforma que é para tirar esse layer de dificuldade de tentar perceber se protocolo tal fala com tal, porque
Então, o nível está muito mais alto, não é? Está muito mais alto esse nível de como é que se chama? Sim, as integrações. Exato. Sim, é isso. Também tem essa vantagem. Mas pronto, era só um parênteses, não estou a responder à tua pergunta. Eu acho que é o tipo de explicações e de introdução que nós poderíamos ter de maneira mais formal com uma apresentação talvez do Flávio. Poderia explicar a leigos o que é o Home Assistant, como é que funciona, que protocolos é que existem, que sensores é que são disponíveis, etc. O Home Assistant suporta Bluetooth, suporta Wi-Fi, o Zigbee, o suporte para Matter ainda é uma novidade, ainda é assim meio funcional e depende também do estado do suporte de cada fabricante, que ainda é um bocado variável, mas pelo que eu tenho acompanhado dos vídeos na net, os vários fabricantes têm estado a adotar bastante rapidamente o Matter. E o que é verdade num mês antes já não é bem verdade no mês seguinte sequer. Quanto ao vídeo, sim, é possível. Eu não tenho nenhuma câmara, mas farto-me de ver pessoal a usar câmaras e normalmente funcionam por Wi-Fi, porque é o tipo de coisas que precisam de um protocolo mais robusto. O Zigbee, curiosamente, funciona na mesma frequência que o Wi-Fi, faz uma utilização menos intensiva, portanto, se estiveres numa zona em que haja muita gente a usar o Wi-Fi, pode ser um bocadinho vantajoso, mas há sempre o risco de teres na mesma tudo muito crowded e teres interferências muito fortes. Saturado, sim. Por exemplo, o que o Tiago estava a dizer, de ter o Home Assistant perto do router do Wi-Fi dele, o router Wi-Fi dele provavelmente vai fazer interferência suficiente para que as coisas não funcionem com a estabilidade necessária. Tu acabaste de me chamar Tiago? Foi, talvez. Não sei se vou tomar isso como um elogio ou um insulto. Eu sou péssimo com nomes, atenção. Eu decoro as caras das pessoas com uma grande facilidade, mas os nomes se vocês ouvirem os primeiros episódios em que o Alexandre editou, eu chamei-lhe Alexandre várias vezes, mas o último nome dele eu inventei vários. Só o mais recente é que acerte sempre. Acho eu. Sim. Entretanto, já vamos aqui com quase 40 minutos de gravação. Pode ser que no fim haja um bocadinho mais tempo para falarmos um bocadinho com o pessoal para saber o que é que eles levam daqui, o que é que vocês levam daqui, se têm ideias. Mas, entretanto, parece-me que é hora do almoço. É uma boa oportunidade de irmos almoçar. Sim, ok. Isto foi só uma pequena introdução, também para as pessoas conhecerem isso tudo e saberem mais ou menos o que é que podem esperar. E eu sugeria que o primeiro ponto logo à tarde fosse a tal introdução ao Home Assistant, com tudo o que há para saber sobre o Home Assistant e nunca tiveste coragem de perguntar, com o Flávio. E partimos daí para esclarecer dúvidas, eventualmente até eu diria que era fixe. Eu não sei se algum de vocês tem aparelhos convosco, Raspberry Pis, etc. Em que eventualmente pudéssemos assistir pessoas com uma instalação, por exemplo. Alguém trouxe alguma coisa? Eu tenho aqui estes 3, portanto. Ok, podemos fazer isso, sim. O Diogo... Há ali mais 4 computadores que podemos usar. O Diogo para trouxe vários tipos de instalações diferentes do... O Diogo trouxe Raspberry Pis, cartões. Aliás, o Diogo gastou imenso dinheiro em cartões e teve a traficá-los do estrangeiro para não pagar taxas de cópia privada. Isto foi uma boca para as pessoas que defendem a taxa da cópia privada. Infelizmente não há forma de safar-se. O pessoal arranja sempre. Where there's a will, there's a way. E nós temos aqui várias Raspberry Pis. Portanto, se algum de vocês quiser experimentar fazer uma instalação, por exemplo, assistida, passo a passo, era fixe fazer isso. É isso mesmo. Ok. Eu agora reparei que eu tenho estado a pôr a mão em cima de um menu. Eu espero que este menu tem aqui uns clipes de música que passam, que quando a gente carrega nos itens, eu espero que não tenha posto música em cima. Os clipes são curtos, portanto, mas espero que não tenha posto em cima de ninguém. Ok, pronto, e entretanto vamos almoçar. Bora lá. Bora. E pronto, nesta segunda metade do podcast estamos no carro com um gravador de baixíssima qualidade, mas o Alex, o nosso técnico de som,
tudo vai fazer para que isto soe melodioso e suave para os vossos ouvidos. Exatamente. Não é verdade, Alex? Sim. Ele diz que sim. Ele não está aqui, mas ele está a dizer que sim. Sim, sim, em espírito. Isto é um episódio do Seinfeld. Não. Podcasters in a car getting Coffee. Neste caso isto é inspirado no Seinfeld, duas pessoas num carro que vão tomar café. Não. Mas neste caso não vamos tomar café, vamos de retorno aos nossos lares. Exatamente. Neste dia de Camões e das comunidades lusófonas da pátria. Portugal! Portugal! E pronto, ainda bem que isto é em estéreo, que agora podem ouvir em estéreo. Depois o Alex mete em join de mono e pronto. E dizíamos nós, um balanço. Eu posso dizer já que saio daqui muito contente porque consegui finalmente com esta sessão de Home Assistant do Centro Linux, aliás do Centro 1000, do Centro Linux 1000, consegui finalmente ter a minha instalação de Home Assistant a funcionar sobre Wi-Fi, graças à pen do Flávio. Aplausos à pen do Flávio. Pronto, eu quero que saibam, para quem não está a ver, que o Diogo acabou de levantar as mãos do volante para bater palmas. Foi um momento de rara beleza e perigo e ousadia. Sim. E tu, Diogo, o teu balanço? Olha, eu gostei imenso por múltiplas razões. Uma que eu já estava à espera, porque já tinha acesso à informação necessária, que era a enorme quantidade de pessoas que participaram. Mas não estava imensa gente, aquilo ficou cheio? Sim. Acabámos por não encher as vagas todas porque à última hora aumentámos vagas, mas eu não tive tempo de promover muito a informação de que havia já de novo vagas. Ainda promovi um bocadinho, mas não foi muito. Mas apareceu muita gente com backgrounds completamente diferentes. É verdade, com experiências de vida. Sim, e níveis de conhecimento também muito distintos. E fez aquilo que eu pretendia, que era dar a oportunidade às pessoas de experimentarem e de terem pessoas mais experientes a acompanhar e a partilhar o seu conhecimento e as suas experiências anteriores. Sim, isso foi bastante fortuoso, pareceu-me, porque nós tínhamos lá pessoas de facto com zero experiência de Home Assistant ou curiosos, por simplesmente, que estavam a descobrir aquilo pela primeira vez, e eles tiveram a oportunidade de ver enfim, como é que aquilo se porta nas mãos de pessoas que já têm mais experiência. Eu fiquei impressionado com a apresentação do Flávio, Improvisada. Completamente improvisada, mas o grau de sofisticação da instância de Home Assistant que ele tem, para usar um anglicismo, mente... Calma, vais usar um anglicismo? Um anglicismo, mente explodida, mind blown. Eu fiquei a olhar para aquilo, ele tem... Bem, primeiro o painel dele está todo arrumadinho, por divisão, com tudo ali, ele tem sensores de umidade e temperatura, de pressão atmosférica, de partículas, de partes por milhão, que até conseguem detectar vapores de, como é que era, compostos orgânicos voláteis. Pá, fogo! E toda uma série de coleção de dados de consumo energético a partir do quadro de eletricidade e a combinação de todas as tomadas inteligentes, aquilo, as luzes da Philips com raios, não me ocorre a expressão, mas sim, luzes que variam o grau de luminosidade, grau de luminosidade, sim. Todas tudo calibrado, tudo no sítio e com acesso remoto, que ele demonstrou a partir do seu tablet, só a ligar aquilo ao projetor e nós a ver aquilo e ele ligar e desligar as luzes de casa a partir do Centro Linux. Pá, impressionante. Na sexta-feira passada ele já me tinha mostrado e por exemplo, ele desligou o NAS dele remotamente via Home Assistant. Pois é, é outro nível. Sim. Eu não esperava de facto que aquilo fosse tão sofisticado, mas enfim, eu fiquei impressionado. Já agora, disseste que era o Flávio,
Sim. Mas muita gente não sabe que é o Flávio. O Flávio é um dos fundadores da comunidade Ubuntu em Portugal. Tem estado afastado, mas agora está um bocado de regresso, ao que parece. E pronto, acho que é uma coisa que nós temos de agradecer. O Flávio Martins é uma pessoa que tem uma vida profissional muito ocupada. Sim, E ele precisa de se distrair de vez em quando, não é? sim. Sobretudo porque ele dá aulas no técnico e as pessoas que dão aulas no técnico precisam de espairecer, de quando em vez. E este tem aulas. E este tem aulas também, sobretudo este tem aulas. Neste momento, os alunos do técnico que nos estejam a ouvir, estamos convosco. Sim. Também gostei muito da apresentação da Cooperativa Copérnico. Sim, o Guilherme Luz. Guilherme Luz, sobretudo porque ele trouxe ali uma série de coisas que... conceitos de partilha e de gestão coletiva de energia que eu achei absolutamente fundamentais. Sim. Na época em que E vivemos. fez outra coisa que foi deixar-nos com perguntas para criar um diálogo entre ele como investigador, a Copérnico Exato. e a comunidade de utilizadores de Home Assistant. Sim, sobretudo porque a Cooperativa Copérnico está muito interessada pela mão de vários dos cooperantes que fazem parte, e ele esteve-nos a mostrar isso mesmo. Está muito interessado em desenvolver mais conhecimento e mais ações que permitam fazer a gestão das cooperativas energéticas que se vão formando ao longo do país através de ferramentas como o Home Assistant, que são, eu diria, desenhadas, são perfeitas para esse tipo de gestão. Eu não sei se são perfeitas. Eu digo que são as mais adequadas porque, francamente, é um projeto que funciona em modelo de software livre, código aberto. Sim. E a Cooperativa Copérnico, da maneira como gera a produção e consumo de energia em cooperativa, em um regime de colaboração, eu acho que há ali uma série de pontos que se tocam, tem tudo a ver com as mesmas filosofias do software livre que as nossas comunidades há um alinhamento partilham. de valores. Exatamente. Aí eu concordo totalmente. Aí está. Acho que, do ponto de vista técnico, há ainda soluções que têm que ser procuradas para que o Home Assistant possa mais facilmente, pelo menos, satisfazer as necessidades Sim. das comunidades energéticas. Sim, e isso foi brevemente discutido por falta de tempo. A discussão também não foi muito mais além, mas houve pontos interessantes trazidos, por exemplo, pelo Flávio Martins, que sugeriu uma ferramenta, um sistema específico para a gestão coletiva de, por exemplo, consumo energético de um grupo de vizinhos, por exemplo. Como é que chamava o sistema que ele sugeriu? Eu também não me lembro. Mas houve várias discussões, houve várias propostas que foram discutidas por várias pessoas que lá estavam, e o Flávio falou inclusive de um sistema cujo nome também não me recordo, que permitiria, era uma alternativa à gestão desse consumo coletivo e da distribuição do consumo e da produção de eletricidade em cooperativa. E eu achei aquilo tudo extremamente interessante, extremamente relevante. E eu acho que é uma questão de que estas coisas aconteçam mais vezes, para que se comecem finalmente a alinhavar soluções técnicas concretas. Sim. Mas estamos no bom caminho, é a sensação que eu tenho. Sim, apesar de estarmos nos passos iniciais, acho que estamos no caminho certo. Sim. Curiosamente, e mesmo antes desta sessão, eu já tinha imaginado que de facto o Home Assistant podia ser uma grande mais-valia para as pessoas que são membros da Cooperativa Copérnico, por uma razão muito simples. É que eu sou o cooperante da Copérnico e inscrevi-me há pouco tempo, e portanto neste momento sou só consumidor, não é? Inscrevi-me, tenho um contrato com eles para o fornecimento de eletricidade e consumo a eletricidade da Cooperativa Copérnico. Quero ir mais além no futuro, mas para já, pronto, é só isso. A enxada ainda não é da cooperativa. A minha enxada ainda não é da cooperativa e vão ver o documentário Torre Bela. E de facto, eu lembrei-me que integrando, por exemplo, porque a tarifa que eu estou a consumir é indexada ao mercado ibérico de eletricidade. E eu sei que há módulos adicionais para o Home Assistant que te permitem precisamente controlar ou monitorizar
as tarifas diárias do mercado ibérico de eletricidade, nomeadamente do mercado português. Eu ainda não fiz isso porque é preciso para isso instalar um módulo HACS, HACS, e eu ainda não o fiz. Ou melhor, fiz uma vez, mas quebrou-me o sistema, tive que reinstalar tudo, então já lá vamos. Mas... E eu pensei, bom, se eu conseguir... Isto também foi uma coisa que foi falada lá, e há muita gente que está a fazer isso também. O Flávio, por exemplo, tem essa modalidade ativada na instalação dele, nós podemos ver isso. E eu pensei, bom, se eu conseguir trazer os dados das tarifas diárias de eletricidade para dentro do meu Home Assistant através das integrações e depois condicionar o funcionamento dos meus aparelhos para controlar o consumo a determinada hora, com as tomadas inteligentes, com interruptores inteligentes, isso é uma boa maneira de eu selecionar as horas do consumo e gerir o meu consumo individual de acordo com a informação que me é trazida através das tarifas da Copérnico, etc. Mas podemos ir mais longe, e foi isso que foi discutido. Eu acho que tanto o Guilherme Luz como o Flávio Martins trouxeram pistas nesse sentido. Quando nós temos vários cooperantes que estão ligados à cooperativa, que consomem a eletricidade da cooperativa, se todos eles tiverem a sua instalação de Home Assistant a monitorizar as tarifas e os picos de consumo a determinada hora, isso pode criar uma harmonização entre todos os consumidores de eletricidade para aproveitar as horas em que a eletricidade é mais barata para fazer os consumos maiores, quando há menos procura, e reduzir precisamente quando a procura é maior, de modo a aliviar a carga da rede, 2, embaratecer os consumos, quer dizer, é para isso que nós estamos aqui todos também, não é? Faz-me lembrar que já tem acontecido em Portugal produzir mais energia do que consome. Exatamente. Principalmente graças à energia eólica e solar. Durante a noite. Durante a noite, sim. Solar durante o dia. Sim, tipicamente a eólica produz mais durante a noite. E por motivos que ninguém percebeu até agora, a solar durante o dia. É porque o sol está aceso, Diogo. É porque o sol. É porque faz sol. Mas a Alexandra não apagou. Alexandra não apagou. Pronto, ainda não percebeste a referência. Mas acho que chegas lá até o fim da gravação. Isto é uma piada com o Alexandre Solnado? Não. Lamentamos este pequeno momento de disparate. Mas o Diogo está a conduzir, é normal. Portanto, a atenção dele está noutro ponto. Mas voltando à vaca fria, um bocadinho mais atrás, tivemos várias pessoas com alguma experiência em Home Assistant. Nomeadamente? Por exemplo, o André Bação, membro da nossa comunidade, o Flávio Martins, mais. Quem é que estava lá mais? O Filipe também já tinha alguma experiência. Quem é que estava lá mais? Já me esqueci quem é que lá estava. O André, sim, também já é um dos nossos membros da comunidade, muito ativo, quer no nosso grupo de Telegram, quer em todas as atividades da comunidade do Ubuntu em Portugal e do Centro Linux. Estava lá um senhor francês muito simpático. Sim, o Claude. Que estava a ver aquilo pela primeira vez, julgo eu, ou sim. tinha conhecimentos muito rudimentares, sim, mas ele estava a achar imensa graça. Sim, ele aparece em quase todos os eventos do Centro Linux. Ok. Eu conheci-o pela primeira vez hoje e estivemos a falar um bocadinho sobre como é que se instala o Home Assistant, etc. Também. Estava lá um rapaz indiano, de Cochin, se não me engano, que é o Centro Tecnológico da Índia, para quem não sabe. Verdade. É uma espécie de Silicon Valley da Ásia. E ele falava português também, estava muito interessado, mas tinha um trabalho, portanto teve que sair da parte da tarde. Mas foi fixe, tivemos lá mesmo gente muito interessante, pessoas com muito mais experiência do que eu também. Que eu também, não é difícil. Sim. A minha experiência de Home Assistant é de menos de uma semana. E pessoas que nunca tinham experimentado. E essas, eu achei que em determinados momentos se calhar sentiam-se um bocadinho perdidas, mas da parte da tarde houve aquele momento de experimentação. Sim. E conseguimos fazer ainda algumas coisinhas. Sim. Eu vi quase todas as pessoas a conseguir utilizar os sensores e as lâmpadas que estavam lá, portanto acho que houve sucesso.
pelo menos acho que deu. Obviamente que não ficaram a conhecer intimamente o Home Assistant, que seria bastante difícil, mas acho que tiveram a oportunidade de perceber como é que podem dar os primeiros passos e de ganhar uma experiência que acho que pode ser o suficiente para não terem medo, que é sempre uma coisa que bloqueia as pessoas na adoção da tecnologia, que é o medo de estragar, o medo de desfazer e de não ter ideia de como é que se Amigos, faz. vão por mim, que já reinstalei o Home Assistant bem umas 5 ou 6 vezes. Não tenham medo de estragar. Comprem um cartão a mais se puderem, porque das primeiras vezes que vocês fazem experiências é possível que queimem o cartãozinho todo. Ainda não me aconteceu, mas está lá perto. E é isto. Não sei se tenho mais alguma coisa a acrescentar. Não, é um balanço. Neste momento estamos a balançar na autoestrada, portanto, à vossa esquerda, para quem não está a ver, nós obviamente não estamos a transmitir isto em vídeo, portanto vamos fazer uma descrição da bucólica paisagem rural que nos rodeia. À nossa esquerda temos vacas a pastar num bonito prado, com antenas de alta tensão. Antenas não. Lá a Torres, lá vai uma ambulância do INEM, um caminhão. Neste momento vemos também uma publicidade ao McDonald's, a poucos quilómetros. E pronto, é isto, é o bonito país que temos. É o país que temos. É o que merecemos. É o que merecemos, é isto. E pronto. Foi o balanço possível. Numa próxima iniciativa, tens alguma ideia do que é que poderá ser uma próxima iniciativa, em que moldes é que ela se pode desenrolar? Relativo a uma Assistant ainda não sei, é algo que eu vou pensar. Houve um grande entusiasmo da comunidade, quer antes, quer durante o evento. Eu diria, se me permites a minha opinião pessoal, que nós tínhamos lá, eu diria que metade das pessoas não tinham experiência com uma Assistant, e eu acho que era uma mais-valia fazer uma coisa mais no formato de formação inicial, para experimentar passo a passo, mas isso já seria mais, não seria tanto um encontro, seria mais uma formação. Uma formação mesmo que em moldes informais. Eu senti falta disso, até para mim, para aprender mais, por exemplo, para eu perceber que raio é a diferença entre MQTT e Tasmota e essas coisas todas. Há coisas que ultrapassam um bocadinho o próprio Home Assistant, porque essas coisas existem. Domótica, vá. Não é só isso, essas coisas ultrapassam o próprio Home Assistant. Por exemplo, o MQTT é algo que é comum, uma tecnologia que é comum a tudo que é IoT. Internet das coisas. Sim, sim. Ou como eu gosto de lhe chamar, internet da tralha. Também. É um bom nome. O próprio Tasmota também pode ser utilizado para lá do Home Assistant. Enfim. Eu julgo que uma formação inicial do Home Assistant, mesmo que seja leve e informal, teria algum interesse. Haveria pessoas interessadas. Mas há ali muita coisa que vai tanto para lá que acho que teria que cair fora do âmbito de tal formação, porque além de que há no próprio Home Assistant também muita coisa própria dele e específica que eu acho que que seria de valor ter uma formação dessas coisas. E há coisas que simplesmente as pessoas, à medida que vão experimentando e vão usando, vão aprendendo. E vão expandindo esse universo, sim. Mas então eu e até também, porque eu recomendei no fim, e há outras formas também de aprender e de entrar neste universo. E uma muito interessante é o podcast de Alexandre Apaga a Luz. Alexandre Apaga a Luz. Essa piada! Opa! Carago! Yeah. Ok. Que só agora é que me caiu a ficha. E outros, não o único, mas este é em português e feito em Portugal, e eu acho que é interessante. É uma forma. Sim, é uma boa ideia. É como aprender o Linux, há muita coisa que se utiliza em Linux e que aprender essas coisas não é necessariamente aprender Linux, mas são coisas que estão dentro do mesmo universo.
Bem, eu diria que talvez uma formação de introdução à domótica com Home Assistant. Portanto, não seria uma formação sobre Home Assistant, mas princípios de domótica Eu acho que isso com Home Assistant como plataforma. Eu acho que isso é muito difícil de se fazer no centro de Linux. Não, pois aí é que eu queria chegar. Talvez não nesse âmbito, mas noutro âmbito, num âmbito diferente, noutro sítio. Sim. Mas eu sinto falta disso e eu acredito que haja pessoas que também sintam falta disso. Também acredito que sim. Porque a documentação está muito dispersa. Nós, aliás, hoje até tivemos um momento em que pudemos constatar isso, porque o Flávio ensinou-nos a configurar a ligação dos Raspberry Pi à rede Wi-Fi para o sistema Home Assistant através de uma pen com um fecheiro de configuração, que era uma coisa que eu não sabia. E eu nunca tinha visto isso documentado em lado nenhum. E aprendi hoje e curiosamente só havia uma pen com esse fecheiro de configuração e eu precisava daquela pen, mas estava alguém a usar, então o que é que eu fiz? Fui à internet pesquisar uma expressão mais ou menos dentro desse âmbito, ficheiro, configuração para ligar, Wi-Fi, e encontrei uma página num fórum em que detalhavam os passos para criar essa pen, coisa que eu fiz logo ali, e pude ligar o meu Raspberry Pi à internet com a pen que eu criei graças às pistas que me foram lançadas pelo Flávio. Ou seja, são coisas que se aprendem organicamente, mas acho que não falo só por mim, sinto falta de uma abordagem um bocadinho mais estruturada de ok, como é que se faz? Vamos aprender do zero, é assim e tal, e gravas o cartão com o Raspberry Pi Imager, blá blá blá, e depois ir explorando um bocadinho. Mas obviamente não no âmbito do centro Linux, seria uma coisa não tão experimental e mais um bocadinho mais estruturada mais no âmbito de formação de facto. Pronto. Nós tivemos lá atividades bem mais estruturadas e um bocadinho mais parecidas com isso. Mas eu acho que uma formação desse tipo não é uma formação de um dia. Um dia. Eu acho que pode ser, os princípios básicos podem ser um dia. Eu acho que vai para lá disso. Mas eu não me desagrado essa ideia. Mas e que outras iniciativas é que já estás a bolar dentro dessa cabeça? Nós temos muitas iniciativas planeadas, temos o ano todo planeado. Há coisas que só à medida que nos aproximamos de cada momento é que confirmamos de forma definitiva, apesar de estarem já combinadas. Tu não queres dar um cheirinho? Não, eu durante esta semana vou confirmar, por exemplo, o próximo evento com a pessoa que se voluntariou para o promover, e dependendo dessa confirmação ou não, porque também não quero colocar a pessoa em xeque, e também não quero já estar a entusiasmar as pessoas a respeito de um tema em específico e depois não ser esse tema. Mas há várias opções possíveis, caso esse não funcione por algum motivo. Mas calculo que na próxima semana isso seja anunciado. Falais por enigmas, meu senhor. Não. Para quem não está a ver, eu só quero que saibam que fomos ultrapassados por duas ramonas da polícia. Agora mesmo passaram à nossa frente a grande velocidade. Eu não sei o que é que se passa naquela direção, mas vamos ficar a saber. E um excesso de velocidade. E um excesso de velocidade em casa de ferreiro. Espeto de pau. Bastão de pau. Sim. Isso deve ser o corpo de intervenção. Pelos veículos que eram, por sempre que era mais do Goi, mas pronto. Como é que tu sabes que era um Goi? É por causa das janelas. O Diogo tem uma vida secreta que eu não ouso questionar, porque tenho medo. Mas ele sabe demasiado sobre estas coisas. Mas pronto, acho que já estamos a divagar um bocadinho. Não! Nada. E pronto, resta dizer-vos até à próxima. Não, então, tens que dizer a cena, diz a frase. Então estamos aqui no meio da estrada, mas isto é profissional. Está bem, então este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, que hoje baldou-se,
pelo Miguel e é editado pelo Alexandre Carrapice, o Senhor Podcast. E até para a semana! Até para a semana!